E como o intuito desse vídeo é te fazer dormir, relaxar, ter soninho, eu peço agora que você curta aqui embaixo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e caso você tenha condições de ajudar financeiramente, veja os links na descrição do meu Apoia-se, da minha vaquinha online, que me ajuda bastante, mas se você não tiver condições, já me ajuda bastante também você curtir, comentar, compartilhar e essa coisa toda, tá bom? Pra quem é novo no canal, eu comentei que eu estarei lendo o capítulo 8, né? A gente tem os outros 7 capítulos aqui também disponíveis no canal em forma de vídeo. E a gente também tem os outros 2 livros, né? Porque para quem não sabe, A Maldição do Titã é o terceiro livro da saga que ele faz parte. E a gente tem os outros 2 aqui também, tá bom? Caso você queira, esteja meio perdido no meio da leitura, queira se acompanhar desde o início, pegar o fio da meada, né? Seja muito bem-vindo para, enfim, né? Conferir os outros vídeos, tá bom? Também para quem é novo, saiba que durante a leitura eu estarei alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar esses 3 tipos de pessoas, né, que sentem gatilhos de diferentes formas, eu vou estar fazendo dessa maneira então. Como eu comentei, o capítulo é o 8 e o nome dele é Faça uma Promessa Perigosa. Blackjack me deu uma carona sobrevoando a praia e tenho de admitir que foi bem legal. Montar um cavalo alado, roçar a superfície das ondas a mais de 150 km por hora com o vento nos cabelos e o borrifo do mar no rosto, isso é melhor do que esqui aquático. Aqui, Blackjack reduziu a velocidade e traçou um arco no céu. Agora é só descer reto. Obrigado. Desci de suas costas numa cambalhota e mergulhei no mar gelado. Nos últimos 2 anos eu ganhara mais confiança em fazer proezas como essa. Podia me mover praticamente como quisesse debaixo d'água, simplesmente ao determinar que as correntes oceânicas mudassem à minha volta e me impelissem. Podia respirar debaixo d'água sem problemas e minhas roupas nunca se molhavam, a menos que eu quisesse. Mergulhei na escuridão. 5, 10, 15 metros. A pressão não era desconfortável. Eu nunca havia tentado me testar, ver se havia um limite para a profundidade a que eu podia chegar. Sabia que a maior parte dos humanos comuns não podia ultrapassar os 60 metros sem ser esmagada como uma lata de alumínio. Eu também deveria ficar sem visão em águas assim profundas à noite, mas conseguia ver o calor que emanava de formas vivas e o frio das correntes. É difícil descrever. Não era como a visão comum, mas eu podia dizer onde todas as coisas estavam. Ao me aproximar do fundo, vi 3 cavalos marinhos, cavalos com um rabo de peixe, nadando em círculo em torno de um barco emborcado. Os cavalos marinhos eram lindos de se ver. Seus rabos de peixe tremeluziam com as cores do arco-íris, brilhando fosforescentes. Suas crinas eram brancas e eles galopavam pela água, da maneira como cavalos nervosos fazem numa tempestade. Algo os estava aborrecendo. Cheguei mais perto e vi o problema. Uma forma escura, algum animal, tinha metade do corpo presa sob o barco e emaranhada em uma rede de pesca, uma daquelas redes enormes que se usam em traineiras para pegar tudo de uma vez só. Eu odiava aquelas coisas. Já era ruim demais o fato de afogar em botos e golfinhos, mas, de vez em quando, também apanhavam animais mitológicos. Quando as redes se emaranhavam, alguns pescadores preguiçosos simplesmente as cortavam e deixavam os animais presos ali morrerem. Parecia que aquela pobre criatura estivera chafurdando no fundo do estreito de Long Island e, de alguma forma, se embaraçara na rede do barco de pesca naufragado. Tinha tentado se soltar
mas ficar ainda mais enredada, fazendo o barco deslocar-se. Agora os destroços do casco, que se apoiava em uma pedra grande, oscilavam e ameaçavam desabar sobre o animal emaranhado. Os cavalos marinhos nadavam ao redor do barco freneticamente, querendo ajudar, mas sem saber como. Um tentava cortar a rede com os dentes, mas os dentes dos cavalos marinhos não foram feitos para cortar corda. Os cavalos marinhos são muito fortes, mas não têm mãos e não são, lá muito inteligentes. Liberte-o, senhor, pediu um cavalo marinho ao me ver. Os outros juntaram-se a ele, fazendo o mesmo pedido. Eu nadei até a criatura emaranhada para dar uma olhada mais de perto. A princípio, pensei que se tratasse de um jovem cavalo marinho. Eu já havia resgatado vários deles, mas houve um som estranho, algo que não pertencia ao mundo submarino. Moo! Então me aproximei da coisa e vi que era uma vaca. Bem, eu já ouvira falar em peixes-bois e coisas assim, mas esse era de fato uma vaca com a extremidade posterior de uma serpente. Na parte frontal era um bezerro, um bebê com pelo branco, olhos castanhos e grandes e tristes, e focinho também branco. E a segunda metade era um rabo preto e marrom escamoso, com barbatanas em cima e embaixo, como uma enorme enguia. Ei, pequenino, disse eu, de onde você veio? A criatura me dirigiu um olhar triste. Moo! Mas eu não conseguia compreender seus pensamentos. Eu só falava com cavalos. Não sabemos o que ela é, senhor, disse um dos cavalos marinhos. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. Murmurei. Ouvi dizer. Tirei a tampa de contracorrente, e a espada atingiu seu tamanho natural em minhas mãos, a lâmina de bronze brilhando na escuridão. A vaca serpente assustou-se e começou a se debater na rede, os olhos cheios de terror. Ei, chamei, não vou machucar você, só vou cortar a rede. Mas a vaca serpente continuou a se debater, ficando ainda mais enrolada. O barco começou a se inclinar, agitando o lodo no fundo do mar e ameaçando desabar sobre a criatura. Os cavalos marinhos começaram a relinchar em pânico e agitar-se na água, o que não ajudava em nada. Está bem, disse eu. Guardei a espada e comecei a falar o mais tranquilamente possível para acalmar o pânico dos cavalos marinhos e da vaca serpente. Eu não sabia se era possível ser pisoteado debaixo d'água, mas eu não queria tentar descobrir. Está tudo bem, nada de espada, está vendo? Sem espada. Pensamentos tranquilos, grama marinha, mamães vacas, vegetarianismo. Duvidava que a vaca serpente estivesse entendendo o que eu dizia, mas ela reagiu ao tom da minha voz. Os cavalos marinhos ainda estavam nervosos, mas pararam de rodopiar à minha volta com tanta velocidade. Solte-a, senhor, imploravam. Sim, afirmei. Isso eu já entendi. Estou pensando. Mas como eu podia libertar a vaca serpente se ela, eu já havia concluído que provavelmente se tratava de uma menina, entrava em pânico diante de uma lâmina. Era como se já tivesse visto espadas antes e soubesse o quanto eram perigosas. Muito bem, disse eu aos cavalos marinhos. Preciso de todos vocês para empurrar exatamente da maneira como eu disser. Primeiro começamos com o barco. Não era fácil, mas com a força de 3 cavalos conseguimos deslocá-lo de modo que não mais ameaçasse desabar sobre a vaca serpente bebê. Então passei a trabalhar na rede, desembaraçando-a parte por parte, soltando os pesos de chumbo e os anzóis, desfazendo nós em torno dos cascos da vaca serpente. Isso levou uma vida, quer dizer, foi pior do que aquela vez em que tive de desemaranhar todos os fios dos controles do meu videogame. O tempo todo continuei falando com o peixe-vaca, dizendo-lhe que estava tudo bem, enquanto ele mugia e gemia. Está tudo bem, Bessie, afirmei. Não me pergunte por que eu comecei a chamá-la assim. Simplesmente me pareceu um bom nome para uma vaca. Boa menina, muito boa. Finalmente a rede se soltou e a vaca serpente deslizou velozmente pela água,
dando um feliz salto mortal. Os cavalos marinhos relinchavam de alegria. Obrigado, senhor. Mu! A vaca serpente me focinhou e voltou os grandes olhos castanhos para mim. Sim, disse eu. Tudo bem, boa menina. Bem, fique longe de confusão. O que me lembrou de uma coisa. Havia quanto tempo eu estava debaixo d'água? 1 hora, pelo menos. Tinha de voltar para o meu chalé antes que Argos ou as Árpias descobrissem que eu estava descumprindo os horários. Disparei para a superfície e emergi. Imediatamente Blackjack apareceu e deixou que eu me agarrasse a seu pescoço. Ele me ergueu no ar e me levou de volta à praia. Sucesso, chefe. Sim, resgatamos um bebê de alguma coisa. Levou uma vida, quase fui pisoteado. As boas ações são sempre perigosas, chefe. Você salvou a minha pobre crina, não foi? Eu não pude deixar de pensar no meu sonho, com a Annabeth encolhida e inerte nos braços de Luke. Ali estava eu, resgatando bebês monstros, mas não podia salvar minha amiga. Quando Blackjack voava de volta ao meu chalé, olhei por acaso para o pavilhão do refeitório. Avistei um vulto, um garoto agachado atrás de uma coluna grega, como se estivesse se escondendo de alguém. Era Nico, mas ainda nem havia amanhecido. Não estava nem perto do horário do café da manhã. O que ele estava fazendo ali? Hesitei. A última coisa que eu queria era Nico me falando do seu jogo de mito-magia. Mas alguma coisa estava errada. Eu podia ver pela maneira como ele se abaixava. Blackjack, pedi, deixe-me ali adiante, ok? Atrás daquela coluna. Eu quase estraguei tudo. Estava subindo os degraus atrás de Nico. Ele não me viu. Espiando atrás da coluna, ele tinha toda a atenção voltada para a área das mesas. Eu estava a 1,5 metros dele e prestes a perguntar o que está fazendo em voz alta, quando me ocorreu que ele estava dando uma de Grover. Estava espionando as caçadoras. Ouviam-se vozes, 2 garotas conversando em uma das mesas. Aquela hora da manhã. Bem, a menos que você seja a deusa do amanhecer. Tirei o boné mágico de Annabeth do bolso e o pus na cabeça. Não me senti diferente em nada, mas quando ergui os braços, não pude vê-los. Eu estava invisível. Avancei sorrateiramente até Nico e olhei dali. Não podia enxergar bem as garotas na escuridão, mas conheci as vozes. Eram Zoe e Bianca. Parecia que estavam discutindo. Não pode ser curada, ia dizendo Zoe. Pelo menos não depressa. Mas como aconteceu? Perguntou Bianca. Uma brincadeira boba, grunhiu Zoe. Aqueles irmãos Stoll do chalé de Hermes. Sangue de centauro é como ácido. Todo mundo sabe disso. Eles borrifaram a parte interna daquela camiseta do tour de caça de Artemis. Isso é terrível. Ela vai sobreviver, disse Zoe, mas vai ficar acamada por semanas, com urticárias horríveis. Não tem como ela ir. Agora somos eu e você. Mas a profecia, disse Bianca. Se Phoebe não pode ir, somos apenas 4. Vamos ter de escolher outra. Não temos tempo, replicou Zoe. Precisamos partir à primeira luz da manhã. Isto é, imediatamente. Além disso, a profecia disse que perderíamos um. Na terra ressecada, lembrou Bianca. Esse lugar não pode ser aqui. Talvez seja, ponderou Zoe, embora não parecesse convencida. O acampamento tem limites mágicos. Nada, nem mesmo as condições meteorológicas, entra sem permissão. Poderia ser uma terra ressecada. Mas, Bianca, me escutai. A voz de Zoe estava tensa. Eu não sei explicar, mas tenho a sensação de que não devemos escolher outra pessoa. Seria perigoso demais. Ela teria um fim pior do que o de Phoebe. Não quero que Kiron escolha um campista como nosso 5º companheiro. E não quero pôr em risco outra caçadora. Bianca ficou calada por alguns instantes. Você devia contar a Thalia o resto do seu sonho. Não ajudaria em nada. Mas se suas suspeitas estiverem corretas em relação ao general... Tenho a vossa palavra de que não falarei sobre isso, cortou Zoe. Ela parecia de fato aflita. Vamos descobrir logo. Agora vinde, o dia está raiando. Nico saiu do caminho delas. Ele foi mais rápido do que eu. Quando desciam apressadas os degraus, Zoe quase deu um encontrão em mim.
Mas nesse momento Bianca disse: as luzes da casa grande estão acesas, depressa. E Zoe assentiu, deixando o pavilhão. Eu sabia que Nico estava pensando. Ele respirou fundo e estava prestes a sair correndo atrás da irmã, quando tirei o boné da invisibilidade e disse: espere. Ele quase escorregou nos degraus cobertos de gelo, quando girou para dar de cara comigo. De onde você veio? Estava aqui o tempo todo. Invisível. Ele repetiu em silêncio a palavra invisível. Uau, que legal! Como é que você sabia que Zoe e sua irmã estavam aqui? Ele enrubesceu. Ouvi quando passaram pelo chalé de Hermes. Eu não durmo muito bem aqui no acampamento. Assim, ouvi passos e as duas sussurrando. Então, vim atrás delas. E agora está pensando em segui-las na busca, adivinhei. Como é que você sabe? Porque, se fosse minha irmã, eu provavelmente estaria pensando a mesma coisa. Mas você não pode. Ele me olhou, desafiador. Porque sou muito novo? Porque não vão deixá-lo. Vão pegá-lo e mandá-lo de volta para cá. Porque é muito novo. Lembra-se do Mantícore? Vai haver muitos mais como aquele, ainda mais perigosos. Alguns heróis morrerão. Os olhos dele se curvaram. Ele transferiu seu peso de um pé para o outro. Talvez você tenha razão, mas você pode ir por mim. Como? Você pode ficar invisível. Você pode ir. As caçadoras não gostam de garotos, lembrei a ele. Se descobrirem, não deixe que descubram. Siga-as invisível. Fique de olho na minha irmã. Você precisa fazer isso, por favor. Nico, você está pretendendo ir de qualquer jeito, não está? Eu queria dizer não, mas ele me olhou nos olhos e, por alguma razão, não pude mentir. Sim, disse eu. Preciso encontrar Annabeth. Preciso ajudar, mesmo que não queiram a minha ajuda. Eu não vou denunciar você, garantiu ele, mas precisa prometer que vai manter minha irmã em segurança. Essa é uma promessa muito difícil, Nico. Numa viagem assim, além disso, ela tem Zoe, Grover e Thalia. Prometa, insistiu ele. Darei o máximo de mim, isso eu prometo. Então ande, vá, disse ele. Boa sorte. Era loucura. Eu não havia arrumado nada. Não tinha nada comigo, exceto o boné, a espada e as roupas que estava usando. Eu devia ir para casa, em Manhattan, naquela manhã. Diga a Kiron. Eu invento alguma coisa. Nico deu um sorriso travesso. Sou bom nisso. Vá, corre, pondo o boné de Annabeth na cabeça. Enquanto o sol se levantava, fiquei invisível. Cheguei ao topo da colina meio sangue, a tempo de ver a van do acampamento desaparecendo na estrada rural, provavelmente com Argos levando o grupo de busca até a cidade. Depois disso, estariam por sua própria conta e risco. Senti uma pontada de culpa e de estupidez também. Como é que eu esperava acompanhá-los correndo? Então ouvi asas imensas batendo. Blackjack pousou ao meu lado. Ele começou a fuçar casualmente alguns tufos de grama que se projetavam através do gelo. Se me perguntassem, chefe, eu diria que você está precisando de um cavalo voador. Está interessado? Um nó de gratidão se formou em minha garganta, mas consegui dizer: sim, vamos voar. Então, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Mais curtinho, né, do que a gente tem visto. E o que eu tenho pra falar é que eu gosto muito do Nico nesse livro, mas o que eu queria falar não era isso. Era que eu falei no vídeo passado que o capítulo anterior tinha sido o maior até então, né? Ele tinha acho que umas 21 páginas, alguma coisa assim. Mas eu tava vendo os outros, o índice, né? Onde tem o nome dos capítulos e quantas páginas tem, de que página começa, né? E aí tem também que página o outro capítulo começa. E na verdade teremos ainda mais pra frente o maior capítulo desse livro, tá? Que tem acho que umas 24, 26 páginas, tá? Então isso se reflete no comprimento do vídeo, né? No tempo do vídeo.
tá bom? Então, pra quem gosta daqueles ASMRs mais demoradinhos, eu confesso que eles são um pouco mais trabalhosos pra editar e gravar, né? Mas não tem problema nenhum. É, é o jeito que a gente decidiu fazer, né? Um vídeo por capítulo, um capítulo por vídeo, enfim. E eu gosto da saga, então assim, é trabalhoso no sentido de no livro, né? Porque é trabalhoso, mas é muito bom e também não se compara a outros tipos de trabalho, a outros tipos de edições que eu demorava muito mais a fazer, né? Então é bem tranquilo. Eu ouço a história uma, duas vezes. Pra mim tá super tranquilo, tá bom? E é um prazer imenso todos os dias. Todas as semanas, no caso, né? Eu gravo todos os dias, mas posto todas as semanas. Fazer isso por vocês, né? Eu acho que o SMR ajuda muito as pessoas a se distraírem, a relaxarem, a sentirem soninho. Então, cada pessoa que comenta, cada pessoa que curte ou que me fala no privado mesmo, nas minhas redes sociais, que eu ajudo ou que gostam dos meus vídeos, é um calorzinho muito bom no meu coração. Por isso, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se puder me ajudar ainda mais, tem os links aqui na descrição do meu Apoia-se, da minha vaquinha online, que aí você me ajuda financeiramente a manter o canal, tá bom? Então, eu vou me despedir com um desejo de que você tenha relaxado, dormido, descansado, distraído. Um beijo E até o próximo vídeo. Semana que vem.